os últimos dados que vêm sendo apresentados, principalmente em relação ao mês de abril, mostraram uma China que não sinaliza lá grande demanda, né? Está mais contida em relação aos seus esforços de compra e sinalizando bastante sobre soja norte-americana e menos do que se esperava. Não é que não está sinalizando sobre soja brasileira, mas menos do que se esperava sobre a soja aqui no Brasil. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Enio Fernandes, ele que participa conosco, que é da Terra Agronegócio e participa desta edição de Agricultura BR. Enio, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Essa sinalização, primeira coisa, ela é fato, ela é natural numa movimentação comercial chinesa para aquisição de soja neste momento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre bom estar aqui com vocês na Agricultura BR. Vamos lá. A China, como qualquer comprador, ela tem suas estratégias de compra, né? Primeiro, ela está comprando cadenciadamente. Eu não acredito em problema de demanda para o Brasil. Nós devemos exportar mais de 95 milhões de toneladas de soja. E ela está comprando cadenciadamente para não fazer esses prêmios brasileiros se reverterem fortemente. Por que ela não compra mais agressivamente? Primeiro, porque nós estamos com os nossos portos todos lotados, né? Grande exportação de soja, e daqui até o final do ano isso vai ser uma realidade. Nós temos que exportar soja, temos que exportar milho e temos que exportar muito açúcar esse ano também. Então, esse momento agora é de procurar espaço. Ela está comprando nos Estados Unidos agora porque ela tem que cobrir posições no curto. Ela tem que cobrir a posição dela de julho e agosto ainda, né? Tem um pouquinho de junho ainda a ser cumprido, mas é pouco. Por isso que ela está comprando nos Estados Unidos para atender suas necessidades mais imediatas e comprando cadenciadamente do Brasil para atender suas necessidades mais longas. Enio, e sobre essas questões de movimentações, a China também sabe que aqui no Brasil o produtor resolveu esperar um pouco mais e nisso o volume de soja ainda a ser comercializado é muito grande, muito próximo de 50%, algo próximo a isso, 45%, 48%, dependendo da fonte. Em relação a esses elementos, o Brasil ainda ter uma carga muito elevada para negociar, isso é um fator determinante para a estratégia chinesa e, consequentemente, por futuras pressões ainda para o preço da soja, que vem apresentando alguma recuperação nas últimas semanas? Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de soja safra velha, essa soja já colhida na mão do produtor, acredito que os prêmios têm mostrado isso, né? Nós estamos vendo os prêmios melhorarem semana a semana, eles ficarem menos negativos, vamos falar assim. A questão no que diz respeito a Chicago vai depender muito do clima dos Estados Unidos, né? E o mercado de clima ele é muito perigoso, né? Marca alguns dias de sol, você vê Chicago subir 20, 30 pontos. No outro dia, esse prognóstico muda, esses 30 pontos é devolvido. Então, o mercado nos próximos dias vai viver bem essa insegurança. O chinês, as operadoras chinesas, na verdade, as companhias chinesas, elas vão ser mais agressivas ou menos agressivas nas suas posições de compra, conforme o clima for desenvolvendo. Logicamente, mais sinais de risco, 2, 3 semanas sem chover, olhando para agosto com pouca chuva, logicamente que elas vão tentar garantir essa safra que está na mão do brasileiro, tentar retirar essa safra na mão do produtor brasileiro e acelerar as compras. Caso contrário, vamos imaginar que a safra americana seja boa. A tendência é a gente ver Chicago começar a descer, quebrar suportes importantes, né? Ele vai quebrando esses suportes e depois você vai ver os prêmios melhorarem aqui no Brasil. Então, na safra velha, na minha visão, o pior já passou. Estou falando pior do comportamento dos prêmios. A gente tem que tomar cuidado muito grande com a moeda norte-americana. A gente não sabe como deve terminar o ano com a moeda norte-americana. E também a gente não sabe qual vai ser o comportamento de Chicago na questão de preço. O clima vai ser muito influenciador nas questões de preço de Chicago.
Enio, até o momento, e nesta segunda-feira nós vamos ter divulgação de números de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, mas a semeadura do norte-americano ela vem bastante rápida, ela vem com uma velocidade mais intensa do que nas últimas campanhas. Durante o desenvolvimento de toda a safra dos Estados Unidos, o mercado de clima fica muito agitado, isso influencia os negócios e acaba impactando positivamente ou negativamente. Os últimos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontaram uma safra acima de 122 milhões de toneladas. Muita gente por lá afirma que o potencial pode ser de 126 milhões, 127 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos. E, por outro lado, o clima tem apresentado temperaturas bem mais quentes para o momento. Essa relação de clima, e aí eu somo outras variáveis que acabam por pressionar aqui no Brasil, como o câmbio. E o câmbio tem ficado até R$5, parece que é um teto. Antes era piso, agora está com cara de teto. Mas o câmbio brasileiro e a situação do prêmio no Porto hoje, como é que essas três situações ela acabam influenciando os negócios do Brasil para a safra 22-23 e também para a safra nova, que em setembro já terá condições legais para fazer cultivo? Para a gente responder uma pergunta complexa, a gente vai no mais fácil. E por incrível que pareça, mais fácil é o câmbio. Quando você tentar acertar câmbio, a sua chance de errar é muito robusta. A gente segue o boletim Focus do Banco Central, toda segunda-feira é divulgado. Na semana passada era 5,20, essa semana eles já estão projetando o câmbio final do ano 5,25. 3 semanas atrás era 5,25. O que eu quero dizer com isso? A tendência do câmbio é de queda, é ficar perto desses $5, R$5 por dólar lá na frente. E a gente pode corrigir isso toda segunda-feira. No que diz respeito a prêmios, esse prêmio safra velha, os próprios números já estão mostrando que a tendência dele é ficar positivo de agosto em diante. E no setembro nós vamos ter uma necessidade de retirar muita soja na mão dos produtores. Os prêmios estão sinalizando isso. Agora, a sua pergunta mais complexa foi a do clima. E você está certo, o plantio americano está sendo muito rápido. Por que está sendo muito rápido? Que tem algumas regiões dos Estados Unidos que não estão chovendo tanto. Se não está chovendo tanto, as máquinas podem rodar no campo sem parar, com atoleiro, dificuldade de plantio. Isso é positivo. Na maioria das vezes, quando se planta cedo nos Estados Unidos, geralmente você tem uma boa safra. A safra projetada para a soja é de 122,7 milhões de toneladas. É uma boa safra, uma safra robusta. Tanto é que a produtividade média deles é 52 bushel por acre. O recorde do americano, se eu não me engano, é 51,9. Quer dizer, estão projetando próximo ao recorde. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Vou te dar um exemplo. Uma safra que foi plantada extremamente rápida foi a safra de 2016. Ela foi plantada muito rápido. Foi a maior quebra de milho nos Estados Unidos, perdendo 100 milhões de toneladas de milho, porque lá na frente a chuva faltou. Olha o que está acontecendo agora, né? O mercado, o clima, o NOAA, National Atmospheric Administration, órgão do governo norte-americano para o clima, está mostrando quase nenhuma chuva em Illinois, Iowa, Ohio e Indiana essa semana. E na próxima semana, poucas chuvas. Não que não chovam, vão ser poucas chuvas. Isso está fazendo Chicago subir forte hoje. Altas até importantes em Chicago. Logicamente que a gente também teve vendas de farelo muito importante para a Filipina. Mas o clima deu mais potencial nessa alta. Isso pode sinalizar dois sinais. Mais um plantio rápido nos Estados Unidos. Essa semana devemos plantar rapidamente lá. Mas a dependência de chuvas mais constantes. Então, agora, até o dia 15 do mês que vem, nós vamos ter muita volatilidade. Essa volatilidade é uma oportunidade para os produtores brasileiros protegerem a sua safra. Por quê? Porque em condições normais de temperatura e pressão, a tendência dos preços é ceder. Se a gente tiver uma boa safra nos Estados Unidos, uma boa safra na América do Sul, é natural que isso caia, porque eu estou recompondo os estoques. Agora, uma coisa interessante, né? Quando eu olho o contrato de novembro adiante, ele para de ser invertido, né? O mercado estava invertido antes. A soja presente mais cara que a soja futura. Quando eu olho as cotações de Chicago de novembro para março, é o contrário. Quanto mais longo, mais alto está o contrato, mostrando uma certa unidade. Nós estamos indo para o mercado mais calmo agora,
depois que passar esse mercado primário dos Estados Unidos, a tendência do mercado é ter uma menor pressão desses estoques mais baixos lá fora e no mundo inteiro. Enel, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu estava olhando aqui os números, os valores dos contratos, inclusive soja em Chicago vem com uma alta relevante nesta segunda-feira, dia 22, mas a questão é o seguinte, nós vimos no último relatório de oferta e demanda, e os americanos consideraram a sua produção, porque eles têm condições, e fizeram ali estatísticas, apresentaram estatísticas do resto do mundo para ter alguma margem de comparação e é um cenário extremamente previsível, né? Muitos telespectadores nossos discutiam a questão de Brasil produzir 161 milhões, 162 milhões de toneladas, mas para isso basta Rio Grande do Sul não quebrar. Se o Rio Grande do Sul tivesse produzido tudo, era bem possível que a gente tivesse feito essa situação na 22-23. Mas a questão é o seguinte, os valores que nós vimos de soja nos últimos 3 anos, eles tinham ali um peso de quebras pelo mundo, redução de produção em vários players do mercado internacional. Pensando num cenário em que a situação de demanda até cresce, mas não tão rápido assim, e que os grandes players venham produzir dentro de alguma regularidade, ou seja, sem quebras, como é que fica esse cenário? O que seria em bushel hoje, em dólares e bushel, qual seria o valor de soja num cenário como esse, na 23, 24, tendo produção regular no Brasil, Argentina, Estados Unidos, que é o que o relatório disse, né? E uma demanda, por exemplo, chinesa subindo apenas 2 milhões de toneladas? Bom, essa pergunta sua é muito complexa. Primeiro, nós temos que olhar o que o próprio USDA apresentou. Quando o USDA publica o relatório dele de Supply and Demand, que é a oferta e demanda mundial, naquele relatório, ele também estima os preços médios recebidos pelos produtores dos Estados Unidos. Ele estimou que o produtor norte-americano receberia 12,10 dólares por bushel, no caso da soja, e 4,80 dólares por bushel no milho. Nós estamos bem perto disso nas cotações agora, né? Chicago operando bem perto de 12. Logicamente, com a entrada da safra nos Estados Unidos em novembro, você tem a pressão da safra e isso deve ceder. Então, até o final do ano, números perto de 11,50, 12,50 dólares por bushel são factíveis, é um intervalo. Depois disso, nós temos que semear a safra brasileira e ver como é que vai ser o clima aqui na América do Sul. Outra coisa importante que a gente tem que olhar, que isso me causa uma certa preocupação, é como que o agricultor argentino vai plantar. A Argentina está num colapso financeiro. Você vai comprar, o argentino vai comprar qualquer ativo para pagar lá na safra, ele vai ter que arcar com uma safra de juros, uma taxa de juros muito alta, beirando a insanidade, e ele precisa ter crédito. Quando você faz essas ponderações, o que eu acredito que vai acontecer na Argentina? Eu não vejo uma redução de área tão forte na Argentina, mas eu vejo uma consolidação. Os grupos, os grandes produtores que têm acesso a mercado externo, que têm operações de hedge mais estruturada, vão ter mais crédito que os pequenos. Eu acredito que nós vamos ter uma redução diária na Argentina, nessa próxima temporada. Não está muito cedo para a gente mensurar o tamanho dessa área, mas nós vamos ter uma boa produção ainda, algo acima de 45 milhões de toneladas. Se a gente colher 45 milhões de toneladas na Argentina e o resto da América do Sul produzir normalmente, Brasil 163, 164, Paraguai 10, que são os mais importantes, é factível que a gente veja Chicago quebrar 11 bushels points no contrato maio de 2024. Só que Chicago mais baixo, prêmios mais altos, né? Desde que o produtor chegue na safra que vem com parte da sua safra protegida, não precisando chegar lá na hora para vender. Então, quando a gente faz esses cálculos, nós podemos ter, sim, quedas nas cotações de Chicago, mas melhoras nos prêmios. Algo perto, abaixo de 11 ou próximo de 11, se uma safra na América do Sul for muito robusta. Agora, qualquer problema no clima, tudo muda, tudo se transforma. Lembrando que quem controla o preço nesse exato momento e também lá na frente é a poderosa mãe natureza. Choques de preço, eles vêm da oferta, eles não vêm da demanda. A demanda cresce constante, contínua, mas em steps mais baixos. Grandes alterações são grandes ofertas ou poucas ofertas que fazem grandes alterações de preço. E para frente a gente tem grande oferta projetada.